Então, amados, vamos prosseguir. Eu estou falando sobre a velha aliança e a nova aliança. Eu não posso estar na nova aliança praticando coisas da velha aliança, não. Porque a velha aliança, ela era regida por sangue de animais. Já se cumpriu. Certo? Na cruz do Calvário. Jesus encerrou ela e começou a nova. Se você quer ser salvo, você tem que estar na nova aliança, pelo sangue dele. Mas para você receber o sangue de Jesus Cristo, para perdoar o seu pecado e te justificar, você tem que se submeter a ele, no batismo, em nome dele, porque foi ele que Deus enviou. João capítulo 3, do 14 ao 19. É o que está escrito na palavra de Deus, certo? Esse é o plano de Deus. Quem não se submeter a esse plano, infelizmente, não vai ser reconciliado, não vai ser perdoado e não será salvo. Não será salvo. Você tem que investigar as escrituras, certo? Para que você tenha a vida eterna. Mas não investigue as escrituras, porque diz nela ter a vida eterna. Não. Você tem que investigar. Porque Jesus falou em João capítulo 7, verso 38. Se creres em mim, como diz as escrituras, do seu ventre irá surgir uma fonte que jorra para a vida eterna. Nós temos que crer em Jesus como diz as escrituras. Não crer em Jesus dizendo as escrituras que tem a vida eterna. E não como diz as escrituras. Então você tem que prestar atenção nisso. Então aqui, eu quero pedir que você abra a Bíblia, aqui no livro de Lucas, no capítulo 23, eu quero que você acompanhe comigo o encerramento da velha aliança. O encerramento do sistema de sacrifício. O final da velha aliança e o início da nova aliança. Aqui, ó. Aqui diz aqui, ó. Lucas capítulo 23, verso 26. Enquanto o levaram, agarraram Simão Cirene para levar com ele a cruz. E aqui estou pegando esse verso para mostrar o contexto aqui da época, tá? Agora você vem comigo aqui para o verso, verso 36. Os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre e diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição sobre a cabeça dele, este é o rei dos judeus. Aí vem aqui, ó. Mas diz aqui, ó, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançavam-lhe insultos, dizendo o seguinte, você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Então, um dos criminosos que foram crucificados ao lado de Jesus, 2 criminosos, não é verdade? E Jesus ali no meio. Então, um deles dizia o seguinte, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, salve você e a nós mesmos. Tá? Agora, olha o que diz aqui na palavra de Deus, Lucas capítulo 23, diz aqui, ó. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma condenação, a mesma sentença? Olha aqui. E ele disse aqui no verso 41, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então, um criminoso escarnecia, o outro reconheceu que Jesus não havia cometido nenhum mal. Tá? Ele sim, ele admitia que eles mereciam aquela sentença, mas Jesus Cristo não havia cometido nenhum mal. Olha o que diz aqui o verso 42. Lucas capítulo 23, verso 42. Diz aqui, ó. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha aí o que ele disse para Jesus. Jesus ali, com eles ali, e ele olhou para Jesus e viu a inocência de Jesus. Né? Então, ele exerceu fé. Ele disse, Jesus, quando entrares no teu reino, certo? Lembra-te de mim. Lembra-te de mim.
E aqui está escrito no verso 43, dizendo o seguinte: Jesus disse, eu lhe garanto. Aqui tem 2 pontos. Eu lhe garanto. Hoje você estará comigo no paraíso. Você entende isso aqui? Pois é. É isso que está em todas as Bíblias. Dizendo que Jesus disse, eu lhe garanto hoje. 2 pontos. Você estará comigo no paraíso. Agora, como assim estará comigo no paraíso? De que paraíso Jesus estava falando? É o céu? Ou seja, quando alguém morre, ela já vai direto para o céu? Se ela exercer fé em Jesus, quando ela morre, ela já vai para o paraíso? Eu ouço muitas pessoas dizerem que quando morre um crente, morreu e foi para o seio de Abraão. Certo? Porque Jesus contou aquela parábola lá do rico e Lázaro. E que Lázaro tinha ido para o seio de Abraão. Jesus fez aquela ilustração. Então hoje eu vejo pessoas ensinando isso. Que quando você morre, você vai para o seio de Abraão. Aqui está dizendo as Escrituras que você estará comigo hoje. Eu te digo hoje, você estará comigo. Estará está no futuro. Você estará comigo no paraíso. Mas como esse criminoso arrependido aí, certo? Esse criminoso que exerceu fé, porque o arrependimento, ele requer obras. Não adianta eu dizer para as pessoas, eu estou arrependido. Mas as pessoas olham para mim e vê as mesmas práticas de uma pessoa não arrependida. Então, eu disse que estava arrependido, ou que estaria arrependido, mas de fato eu não estava, porque as minhas obras, elas não comprovaram, certo? Mas este criminoso estava pregado numa cruz. Ele não tinha como provar pelas suas obras, não é verdade? Mas ele exerceu fé. Uma pergunta importante, qual é a importância das nossas obras na nossa fé? O que foi que aconteceu com o nosso pai Abraão? Quando Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Era gentil, no meio do povo gentil. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão ouviu aquilo que Deus disse e o que foi que ele fez? Ele exerceu fé. Mas como ele exerceu fé? Ficando lá, no lugar onde ele estava? Não. Ele exerceu fé tendo atitude. Então, uma pessoa, quando ela exerce uma fé verdadeira, ela tem atitude, ela não fica em cima do muro, ela não fica recanteada, ela não fica esperando acontecer para ela crer. Ela crê mesmo que nada tenha acontecido. Então, Abraão creu e por isso foi, pegou a sua família e saiu. A Bíblia diz que isto lhe foi imputado como justiça. Lhe foi creditado como justiça. Abraão não era circuncidado, certo? Isso para mostrar que Deus recebe todos que vêm a Ele. Que seja circuncidado ou não, certo? Todos que vêm a Ele, pode ser, que seja judeu ou gentil, Deus recebe. E se crê em Jesus, será salvo. Então, o que é que acontece? Esse criminoso aqui na cruz, ele exerceu fé. Mas cadê a prova da sua fé? Cadê os frutos do arrependimento? Entende, meu amado? Então, quando as pessoas dizem assim, você apresenta Jesus e elas fogem. Não querem.
Você apresenta a verdade, ela diz, não, por enquanto não. Eu estou aqui, eu estou ali, eu vou para aqui, eu vou para ali. Reluta. Você apresenta a verdade mostrando na Bíblia. Não. Eu creio assim, desse jeito. Mas aí chega o momento final. E aí a pessoa chega no momento final da sua vida. Aí alguém chega e fala, você aceita Jesus? Aceito sim. Então, você pode dizer que essa pessoa foi salva? Porque ela disse que aceitou Jesus, mas como ela confirmou isso? Porque Jesus fala, aqui através do profeta João, no capítulo 15, ele diz lá, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele ramo que não produzir bons frutos será cortado. Será cortado e lançado no fogo. Tem importância ou não tem os frutos do arrependimento? Pois é, uma pessoa arrependida, ela dá meia volta. Ela vai numa situação, ela descobre que está errada, ela volta para o início, para consertar as coisas. Por isso, meu amado, você que está me ouvindo aí, você deve investigar a Bíblia, porque este é o meu trabalho, pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho da Bíblia, o evangelho que leva você ao arrependimento, o evangelho que leva você a abandonar os erros, o evangelho que leva você a encontrar-se com Jesus e viver em novidade de vida com Ele. Se prepare, porque Jesus fez a promessa. Ele vem buscar os seus escolhidos, aquele que Ele escolheu e aquele que se submeteu a Ele. Aquele que não se submeteu a Jesus não vai subir. Vai fazer tudo aqui da terra, mas ficará aqui porque não sobe. Porque a Bíblia tem regra. O plano de Deus tem regra. Quem se submete ao plano de Deus será salvo. Quem rejeita o plano de Deus será condenado. A Bíblia é clara em dizer isso. As nossas obras não nos salvam. Nada que venhamos fazer aqui não vai nos salvar. Mas as nossas obras confirmam a nossa fé. Lá no livro de Tiago, no capítulo, parece que é 4, está mostrando lá. Que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Se você diz que tem fé, mas as suas obras é contrário à fé, você então não pode comprovar a sua fé. Abraão comprovou a sua fé. Ele saiu da sua terra. Ele já era idoso. Deus disse para ele que ele teria um filho, um descendente. Ele creu e veio Isaac. Depois Deus pediu Isaac em sacrifício. Ele também foi lá e ofereceu. Então, amados, preste atenção quando Jesus disse aqui, ó. Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Nem Jesus tinha subido para o céu. Então não era o céu. Não era o céu. Porque Jesus, ele ressuscitou 3 dias depois. É verdade? No 3º dia. Então não era o céu. Esse paraíso não era o céu. Certo? Que Jesus estava falando. Então o que acontece? Embora a Bíblia fala em Apocalipse 22 que lá do paraíso de Deus. E Apocalipse 2, lá quando, ali na carta à igreja de Éfeso, é também falada lá. O apóstolo João falando que a árvore da vida está no paraíso de Deus. Porque quando, aqui em Gênesis capítulo 3, Adão estava lá no jardim do Éden, lá estava o quê? A árvore da vida, que Adão se alimentava dela. Aquilo foi interrompido, dele se alimentar da árvore dele se alimentar, dele permanecer no jardim, por quê? Porque ele teria que se alimentar da árvore da vida e da outra árvore que era proibida, que Deus proibiu. E ele havia comido dela, então agora, se ele comesse, iria perpetuar o pecado na terra. Então, Deus expulsou ele do jardim do Éden. Por isso que a palavra paraíso significa também jardim particular. Por isso, o que Jesus disse lá, ó, eu te digo hoje. Hoje o quê? Eu te digo hoje. Tá? Aqui o correto deveria, talvez seja um erro de tradução. Jesus respondeu, eu lhe garanto hoje, vírgula. Aí sim, hoje, por quê? Porque hoje estamos aqui nessa circunstância. E mesmo pregado numa cruz, você exerceu fé.
Eu te garanto hoje que eu estou aqui com você. Se você continuar crendo, você não tem como sair daí mais para provar. Diz aqui, ó. Você estará comigo no paraíso. Agora, isso aí, sinceramente, eu não posso dizer que tem todas as credenciais para ser salvo e nem posso dizer que ele está perdido. O que eu posso dizer que a Bíblia diz é isso, que ele exerceu fé. Mas a sua fé não pode ser comprovada pelas suas obras. Por isso, a nossa importância para nós hoje não é deixar para o final da vida. É nós se arrepender antes, certo? Se converter antes e produzir os frutos de arrependimento, para não ser cortado e lançado no fogo. Por isso, quando você produz os frutos de arrependimento, você se arrepende verdadeiramente e você se submete àquele que Deus enviou. Porque Deus fez um plano de salvação. Ele gerou um filho e mandou esse filho para morrer na cruz, para trazer o perdão. Se eu rejeito esse filho, eu estou perdido. A Bíblia diz isso. Não sou eu que estou dizendo. Tá, meu amado? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Que Deus continue iluminando o seu entendimento através das Escrituras, pelo Espírito de Deus que está em Jesus e em você. E em nome de Jesus que eu oro nesta hora. Vamos para o próximo vídeo em nome de Jesus.